Olá, vamos falar hoje sobre as atividades da armazenagem. Por que estudar as atividades da armazenagem? Eu convido você a me acompanhar nessa minha ilustração. Imagine-se dono de uma indústria em que tem uma entrega urgente para ser feita, está numa quarta-feira e na sexta-feira precisa entregar um produto para exportação. Na quarta-feira, às 4 horas da tarde, quebra uma peça fundamental em uma máquina, que seria também fundamental para o término dessa operação. Urgentemente, você liga para o seu fornecedor, e esse fornecedor prontamente te atende, e no outro dia, 8 horas da manhã, esse produto vai estar sendo entregue na sua empresa. Imagine que esse fornecedor dessa peça esteja lá em São Paulo e você esteja em Curitiba. Não é um tempo curto. De certa forma, isso mostra agilidade. Mas por que foi possível essa agilidade? É porque existiu o estoque. O estoque estava lá, o fornecedor tinha o estoque necessário para te atender naquele momento. E tendo estoque, existia uma armazenagem. E para essa armazenagem acontecer, foi necessário que um conjunto de atividades tivesse ocorrido. Para entender melhor essa questão da importância da armazenagem e do estoque, vamos assistir esse depoimento que relata um pouco desses aspectos. Nas empresas, em geral, a armazenagem é uma componente indispensável para um melhor controle, e distribuição dos seus produtos. Quando se fala em armazenagem, se fala em agregar uma série de outras atribuições que garantem essa qualidade na estocagem do produto pronto ou não e distribuição para os diversos pontos que devem receber os seus materiais. Então a armazenagem dentro da cadeia de abastecimento é sem dúvida um elo indispensável e necessário até na obtenção de melhores resultados para uma empresa. Conforme vocês puderam perceber, diversos são os aspectos relacionados à armazenagem. Desde a qualidade do produto armazenado, que fica guardado em um local seguro, do atendimento ao cliente, que tem a sua satisfação elevada quando recebe rapidamente os pedidos, como no exemplo que eu utilizei lá atrás do industrial, que precisava receber aquela peça para aquela máquina com grande urgência para conseguir liberar a sua mercadoria. Caso não conseguisse, poderia até existir uma certa multa. Então, enfim, você consegue perceber que a armazenagem, o estoque, acaba impactando fortemente na qualidade com que a empresa executa todas as suas atividades que resultam num ganho de dinheiro. A armazenagem, para entender melhor essa questão das atividades, pode ser organizada sobre dois aspectos. Um, o do recebimento das mercadorias e outro do recebimento dos pedidos dos clientes e o seu atendimento. O fluxo do recebimento das mercadorias e armazenamento. O primeiro item é o agendamento dos recebimentos. Por que é importante o agendamento? Esse agendamento ele vai primeiramente ser feito pela área administrativa desse armazém. Para quê? Para que o armazém saiba o que precisa ser descarregado no dia seguinte, na semana seguinte, quem sabe até uma programação mensal. Isso vai evitar que, por exemplo, a área de compras compre os produtos, a área comercial estabeleça uma importância para esses produtos, mas que na hora de descarregar, o entregador dessa mercadoria vai encontrar uma fila de 40 caminhões e vai, de repente, precisar ficar 1 ou 2 dias esperando até que ele chegue na vez de descarregar. Ou seja, você numa situação de bagunça, de repente, vamos chamar assim, você vai encontrar vários pontos negativos. Primeiro, o transportador que vai gastar tempo e vai deixar de ganhar dinheiro, ou possivelmente vai transferir esse custo para quem está recebendo a mercadoria. Ou seja, tem um custo ficar parado. É um dinheiro que você deixa de ganhar naquele período. Por outro lado, a área de compras vai estar gerando uma certa insatisfação por parte do vendedor naquela mercadoria. Ou seja, não é só com os nossos clientes que nós temos que nos preocupar. Temos que nos preocupar também com os nossos fornecedores. Até porque, hoje em dia, a parceria entre empresas é cada vez mais importante. E o terceiro ponto é o próprio armazém, que não vai estar conseguindo atender a necessidade da área de vendas, que é ter aquele produto muitas vezes pronto, disponível para ser expedido. Imagine uma loja fazendo uma promoção de camas e os clientes comprando esses produtos, os vendedores fazendo o seu esforço para conseguir vender essa mercadoria, mas que na hora de fazer a entrega
Não é possível porque o caminhão está lá no pátio esperando para ser descarregado em uma fila. Essa fila poderia ter sido contornada simplesmente por uma questão de agendamento das cargas. Esse agendamento vai permitir, então, que você, acima de tudo, faça a programação. Poderia se comparar essa programação com a própria área de planejamento e controle de produção que acontece numa fábrica. Você vai planejar o que você vai fazer durante uma semana. Quais produtos são recebidos? E por quê? Então você vai ter que tomar uma decisão. Com base em quê? Na necessidade do produto. Quando? Quando é que esse produto vai ser necessário? E 2, dentro daquilo que comprou. Quais foram as aquisições que foram feitas e para quando elas são necessárias. Então tem que se ter essa atenção aí. Para tornar mais claro esse exemplo, vamos pensar essa situação a partir dos 3 elementos principais. A visão de compras, a visão de quem entrega e a visão do armazém. Na visão de compras, imagine o seguinte: os compradores fizeram a negociação, compraram o produto e agendaram uma entrega. 5 dias antes de fazer essa entrega, esses compradores ligaram para o fornecedor e esse fornecedor confirmou que a entrega seria feita no prazo estabelecido. A área de compras achou que estava tudo ok, ou seja, na visão deles, tinham executado o trabalho a contento, ou seja, comprado para ser entregue no prazo combinado. Por outro lado, no dia em que essa entrega foi feita, que é a visão de quem entrega, chega-se ao armazém, encontra-se uma fila enorme de caminhões. O que acontece? Tem-se uma ordem de chegada e essa ordem de chegada precisa ser respeitada. Até porque senão vai criar um transtorno entre os vários caminhões que estão lá para fazer a entrega. Aí tem-se uma demora. Essa demora pode chegar a 1 ou 2 dias, conforme já comentei. E isso gera um custo. Então, a questão é evitar esse custo. Por outro lado, na visão do armazém, tem-se o caos. Simplesmente, você tem motoristas fazendo pressão para que sejam liberados o quanto antes. Você tem, de repente, uma área comercial ligando para que esse produto seja liberado. E tem-se uma área de compras fazendo pressão para que o produto para que o caminhão seja descarregado e o produto seja posto no armazém para que os freteiros sejam liberados. Então, o que aconteceu nessa situação? Simplesmente faltou comunicação. É preciso ter uma maior comunicação para que esse recebimento ocorra com mais tranquilidade. Então, esse é basicamente o seguinte: programa-se em função da necessidade do produto e da disponibilidade de recursos no armazém. Ou seja, tem que se pensar que esse caminhão tem que chegar no armazém e a partir dali ser descarregado o quanto antes possível. Quanto menos tempo parado, mais eficiência se tem. Uma outra etapa que se tem no seu diagrama é o recebimento dos veículos. A que se refere o recebimento dos veículos? É descarga? Não, ainda não. É você realmente confirmar se de fato o que você agendou está naquele veículo. Não basta você agendar e levar o veículo direto para a área de descarga. É possível que o fornecedor tenha se enganado por algum motivo, os produtos que você pediu não estejam naquela carga. E aí, o que pode ser feito? Então, tem que ter um acordo de compras com o fornecedor, um acordo entre as empresas, para que isso seja resolvido da melhor forma possível. Imagine, novamente, uma empresa fazendo uma promoção, buscando vender aquele determinado produto em promoção, e aí o fornecedor não manda exatamente a configuração, a formatação, no formato que você queria. Não resolve. É preciso que venha até a empresa, até o armazém, o produto exatamente combinado. E é responsabilidade do armazém fazer essa primeira conferência. Vai ser uma conferência física? Não. Vai ser a avaliação do documento fiscal. É a quantidade combinada, está na configuração, são as especificações desejadas, amarelo, vermelho, branco, preto, o que está vindo? Então é preciso ter essa certeza de que o que do veículo que está entrando com produtos que realmente são necessários, que estão numa ordem de chegada. Então, eu presenciei várias situações em que uma loja varejista pedia produtos e quando a fábrica ia expedir, tinha dificuldade em expedir tudo aquilo que tinha sido combinado. Ou seja, faltava, sobrava, tinha algum problema. O que acontecia lá na ponta? Insatisfação. O próprio vendedor da loja, que está vendendo o produto, por exemplo, acaba ficando um pouco desconfiado em oferecer o produto. E aonde isso começa? Começa pela organização, ou seja, e a armazenagem tem essa atribuição de também ajudar a controlar. E nesse caso é no recebimento dos veículos.
Uma vez recebido esse veículo, passa-se então para descarga e conferência. São duas coisas. Uma coisa é descarregar o veículo, outra coisa é fazer a conferência. A descarga. Na descarga, aí, então, você vai utilizar ou de mão de obra, descarga mesmo manual, ou de algum equipamento, empilhadeira, paleteira. Tudo depende de como a mercadoria chegou e dos requisitos, né, que você fez junto ao fornecedor. Então, isso feito, aí sim você passa para um momento de conferência. O que vai ser conferido? Tem armazéns, dependendo do tipo de produto, tem até a conferência de qualidade. Tem a conferência da quantidade, das especificações e da qualidade. Então, você tem um certo prazo de vencimento do produto? Então, você não vai aceitar que o produto chegue até você com um prazo de vencimento muito próximo de ser concretizado. Então, tem que você ter um certo prazo aí para que você consiga vender esse produto. Então, esse é um ponto da questão da qualidade. Você pode olhar em relação ao produto estar completo. Não adianta você comprar um roupeiro se faltam seus acessórios. Então, dá-se uma conferida geral. Olha-se todos os produtos? Não, existe uma prática nas empresas que escolhe-se alguns produtos aleatórios, um no início da carga, outro na metade, outro mais no final, para verificar como é que está essa questão. Então, só recapitulando. Eu tenho uma conferência de qualidade, uma na quantidade, outras especificações, além de outros detalhes que a sua empresa pode definir em fazer. O importante é que se confira na hora. Se você demorar muito em conferir depois que a transportadora saiu, depois que o veículo do fornecedor saiu, fica muito difícil você provar que existe algum defeito, alguma não adequação. Imagine a transportadora, que não tem, de certa forma, não tem nada a ver com a fabricação do produto, entrega o produto que ela quer. Ela, naturalmente, vai tentar forçar que você se agilize. E você, entrando nesse ritmo dela, muitas vezes vai deixar de olhar pontos críticos. E deixando de olhar, ela simplesmente vai deixar de ter responsabilidade sobre qualquer situação, seja mesmo que a avaria tenha ocorrido durante o transporte. Então tem que se ter muita atenção nesse ponto. Vale a pena demorar um pouquinho mais, vale a pena investir em tecnologia para isso. Para quê? Para que você evite perder produto em função de uma certa negligência naquele momento, uma certa rapidez que você queira dar ao processo no momento em que você tem que ter muito cuidado. Lembre que você está gastando dinheiro com isso e que está trocando dinheiro por um produto. Uma vez que o dinheiro saiu, o produto precisa estar em boas condições para que ele possa ser vendido, para que ele possa ser usado dentro da sua empresa. Após feita a descarga e a conferência, é necessário que você faça o controle. Ou seja, você confere, você descarrega e aí você vai ter que controlar aquilo. Que controle é esse? É a entrada, dar entrada desse produto no estoque. Ou seja, você vai estar alimentando o teu software, o teu sistema de controle com aqueles produtos que estão chegando naquele momento. Isso pode ser feito usando uma tecnologia, um código de barras, RFID, enfim. Então tem algumas coisas que você pode utilizar. Usando uma tecnologia maior, você vai ter menos custo de mão de obra. Ou seja, se você contar os produtos manualmente, você vai ter que contar caixa por caixa, item por item, quanto está entrando, quanto está sendo descarregado e está entrando no armazém naquele momento. Agora, se você usar uma tecnologia por radiofrequência, o RFID, você vai poder, numa leitura única, ou passando em algum portal, fazer uma leitura imediata. Ou seja, o sistema de controle passa a ser automatizado, sem a necessidade de uma força humana, um esforço humano, no sentido da contagem. É importante destacar que o fator humano, por mais que você consiga dar uma grande flexibilidade, mas existe uma chance de viciar a situação. Ou seja, você começa a contar sem perceber que você o que você está realmente fazendo. Então é preciso dar uma mudada na equipe, é preciso ter um giro maior, enfim, tem que ter várias pessoas capazes de fazer aquela mesma tarefa, no sentido de que as pessoas sempre estejam atentas. Com o tempo passa a se perder um pouquinho aquela atenção em relação ao que se está fazendo. E nesse sentido, a tecnologia ajuda muito no sentido de evitar que isso aconteça. Mantém-se as pessoas fazendo mais coisas que exijam realmente uma tomada de decisão. Outro ponto é a preparação para a armazenagem. Bem, uma vez controlado, feita a descarga, feita a conferência, controlado, o sistema está alimentado com informações sobre o que é necessário, o que entrou, e possivelmente o que vai ser necessário depois, você precisa preparar esses produtos para armazenagem. O que é essa preparação? Por exemplo, você tem um centro de distribuição com características próprias. Você não armazena pallets, mas a mercadoria vem paletizada. Então você, de certa forma, precisa
desfazer aquele pallet de mercadoria, desfazer algumas caixas e transformar isso em unidades menores, que vão caber exatamente aquilo que você está, aonde você está querendo guardar essa mercadoria. Então, nesse momento, você também tem que começar a pensar aonde que tem esse espaço, qual a localização ideal para que isso seja feito. E essa etapa, naturalmente, vai levar a movimentação para o armazenamento. A movimentação para o armazenamento é um momento crítico. É ali que você define a tua organização interna do armazém, a localização dos produtos. Então, nesse momento, é preciso ter uma certa atenção para que os produtos sejam colocados naquele endereço, naquela localização em que estava previsto. Caso contrário, você acaba tendo depois dificuldades em encontrar e vai tornar o processo de seleção, de picking, um pouco mais lento. E essa lentidão é que acaba se refletindo no carregamento e depois no atendimento aos clientes. Vamos assistir um trecho de um vídeo que vai mostrar um pouco dessa movimentação interna dentro de um armazém. When I walk the distribution center and I want to get to what I call the heartbeat of the center, I go straight to the loading dock. You can tell just how everything is functioning by what is taking place on that dock. O depósito é um ponto de contato. É a interface onde transporte e estoque se encontram. Hoje em dia, operários se deslocam dentro dos depósitos em carregadores de paletas motorizados. O ritmo é frenético. E é assim que deve ser. Os 1.200 funcionários de um depósito em Prairie, Califórnia, são responsáveis pelo abastecimento de 300 supermercados no sul da Califórnia e Nevada. General consumer doesn't understand when they walk into one of our stores just where all of those products come from. When you look at the amount of product that we ship in the course of a year, it's staggering when you think that we ship over 1.6 billion pounds of product. O depósito funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tudo começa quando os caminhões encostam na porta de um dos 200 estabelecimentos. The truck has just arrived and is being unloaded. The product on it is all similar, just like these 2,000 cases of soda. It will be taken from here and moved into the warehouse to be shipped out later. Para controlar o volume, cada paleta recebe um adesivo com código de barras. E o responsável pelo depósito utiliza leitores portáteis para conferi-las. A mercadoria nas paletas é levada para o depósito, onde é colocada em prateleiras de 12 metros de altura. Mas isso é apenas metade do trabalho, pois os milhares de itens que chegam também devem sair rapidamente. Produtos que podem estragar, tais como carne e laticínios, são transportados primeiramente. Como vocês puderam perceber, esse armazém desempenha diversas atividades internas. Você tem desde uma espécie de embalamentos, tem a descarga, tem o recarregamento, enfim, tem várias movimentações que são feitas. Ele se refere ao ciclo completo. Você tem todo o ciclo previsto dentro de um armazém nesse formato. Isso nos remete ao próximo fluxo, o fluxo do recebimento dos pedidos dos clientes. Se nós até agora trabalhamos desde a compra, do agendamento da entrega, até a colocação desse produto no armazém, tem-se um ciclo completo, ou seja, tem-se a entrada e a guarda desse produto, ou seja, o produto foi guardado. A partir de agora, começa outro ciclo, que esse começa a partir do recebimento de pedidos desses clientes. Então, o que se quer mostrar com isso? Você olha dois lados. Você olha a entrada de mercadorias, mas você olha também a saída. Então, a saída, ela inicia quando um cliente faz esse pedido ao seu fornecedor, ao seu centro de distribuição. Uma fábrica pode ter a sua armazenagem feita de matéria-prima e fazer os pedidos diretamente para os fornecedores e a partir dali ser atendida. Uma rede de varejo pode ter as suas lojas fazendo pedidos para as lojas, ao mesmo tempo que tem os seus clientes que terão depois os pedidos atendidos diretamente a partir do CD.
A programação nas entregas é reflexo do recebimento dos pedidos, ou seja, a partir do momento que o centro de distribuição é informado sobre quais pedidos entraram pelo comercial, por outra área que a empresa tenha focada nessa questão dos pedidos, é a partir disso, dessa informação, que o armazém vai fazer a programação daquilo que deve ser enviado ao cliente, seja um cliente interno, seja um cliente externo. É um momento também de enfatizar algo da seguinte forma. A informação, ela precisa ser compartilhada, não só entre empresas, mas também entre áreas dentro de uma empresa. Isso acontece nesse caso. Ou seja, eu não posso, quando o pedido entra na empresa, automaticamente o armazém pode ficar sabendo o que foi vendido, o que está sendo necessário. Então, essa comunicação, esse compartilhamento de informações, ela passa a ser fundamental. Por quê? Porque ela agiliza a possibilidade da programação dessas entregas. Então, vamos pensar o seguinte. Fábrica varejo. Há casos em que o varejo solicita produtos da fábrica sem que isso passe pelo centro de distribuição. O centro de distribuição não vai ficar sabendo. Então, nesse caso, isso vai acontecer via comercial e precisa ser de uma atenção em como que o centro de distribuição vai ficar sabendo dessa possível entrega e dessa futura necessidade. Por outro lado, é possível se trabalhar do centro de distribuição para o varejo. É o caso em que as lojas de uma rede varejista informam o que foi vendido ou o que saiu da própria loja para que o centro de distribuição faça as entregas. Por outro lado, uma fábrica pode ter uma situação de que é necessária matéria-prima na linha de produção. O que vai acontecer? São solicitações pontuais, em que os próprios funcionários, ou alguém responsável para alimentar as linhas de produção, vai pegar e vai fazer a coleta desses produtos no armazém ou no almoxarifado. Então aí você tem vários tipos de itens, desde equipamentos de segurança até matéria-prima, por exemplo, então que vão ser pegos pelos próprios funcionários. Mas, novamente, é importante que os centros de armazenagem tenham informação sobre o que está sendo retirado, o que vai ser retirado da sua área de guarda. A próxima etapa, então, é a separação de pedidos, ou picking. O que é a separação de pedidos? É você separar o que vai ser realmente necessário. Uma forma de fazer isso é o chamado picking discreto. O que é o picking discreto? Você pega um pedido e passa pelos corredores do armazém e coleta aqueles produtos que vão ser necessários. Por outro lado, eu posso ter um pick por lote. O que seria esse lote? Poderia ser uma carga. Você tem um armazém que vai precisar expedir uma carga inteira de mercadorias. Aí você pega, organiza uma equipe e essa equipe vai fazer a coleta, o picking de todos aqueles itens que são necessários para fechar aquela carga. Mas, no sentido mais organizado, quem sabe numa situação mais específica, você pode ter um picking por zona. O que é esse pick por zona? Esse zoneamento são regiões que você divide dentro de um armazém para que você consiga diferenciar alguns tipos de produtos. Você pode ter tipos de produtos diferentes, você pode ter giros, ou seja, a quantidade de vezes que aquele produto é necessário, diferentes. Então você pode organizar o teu armazém de forma que ele fique o mais funcional possível. E para cada zona, para cada região dessas, você define equipes para fazer a coleta. Por exemplo, você pode ter coleta de pequenos itens, ou seja, faça uma coleta manual. Você pode ter uma outra coleta que exija o uso de paleteiras. Mas você pode ter uma outra zona ainda que exija o uso de empilhadeiras, tem um empilhamento mais alto. Então você pode organizar o teu armazém de forma que ele fique mais funcional e que as pessoas consigam trabalhar com maior eficiência. Embalagem e etiquetagem. Há empresas ou armazéns que necessitam preparar o seu material antes que ele seja enviado até o seu cliente. Podemos pegar o exemplo daqui do próprio IESD. Caixas de CDs e livros chegam até a logística da empresa. Aqui, para que antes de serem expedidos para você, para que você receba o seu livro e o seu CD em conjunto, eles são separados. Ou seja, você faz uma separação para que o cliente receba exatamente aquilo que ele pediu. Outro exemplo poderia ser a Saraiva. Antes dela fazer a expedição dos seus produtos, ele é embalado. Quando você recebe os seus produtos, eles vão estar exatamente nos moldes que você precisa para recebê-los em segurança. Então, coloca uma embalagem, seja ela para segurança, muitas vezes para um aspecto, se ele é para presente, enfim, você tem vários pontos aí, vários tipos de embalagem que compõem essa situação. Mas também faz uma etiquetagem, que é para questão de controle, para você lá na frente poder dar a liberação, dar a saída da mercadoria do centro de distribuição e dê a baixa, consequentemente, dê a baixa no seu armazém. Ponto importante dizer o seguinte, essa embalagem e etiquetagem, ela está mais ou menos relacionada
com aquele momento em que você recebeu a mercadoria, você prepara essa mercadoria para botar no armazém. Então, em alguns casos, você poderia até antecipar a atividade de preparação para entrega lá na preparação já para o armazenamento, para você armazenar isso da forma como ele vai ser entregue. Mas aí depende muito do tipo de produto. Se são produtos menores, você obviamente vai ter que preparar ele, embalar e etiquetar conforme nós estamos colocando agora. Outro ponto, a partir do momento que esse produto estiver embalado e etiquetado, é a montagem das cargas. O que é a montagem das cargas? Pode ser o carregamento direto ou pode ser a preparação dessa carga diretamente num espaço definido para isso. Então, aí eu usei a palavra espaço, né? Então você tem que ter uma certa atenção nisso. Seu armazém é pequeno, então possivelmente você não vai ter essa área suficiente para que você coloque toda a mercadoria, prepare ela antes do caminhão encostar. Agora, se você tem um espaço suficiente, você pode fazer isso. O que você ganha? Você ganha no tempo que esse veículo fica parado lá na frente. Então, lá você pode, se você tem essa restrição, que os veículos não podem ficar muito tempo parados no seu armazém, ou tem muitos veículos para carregar num certo período de tempo, então é interessante que esse produto esteja pronto, próximo à doca, para ser carregado assim que o veículo encostar. Então é uma forma de antecipar alguns trabalhos. Mas, por outro lado, se a sua restrição não for o tempo da doca, então você pode pegar e levar a mercadoria diretamente do CD para o caminhão. Então é uma forma de você, são duas formas de você organizar isso. Uma vez feita a montagem, você passa para o carregamento. Você pode ter a mesma situação, só que agora o foco é colocar a mercadoria no caminhão. Você pode pegar a mercadoria diretamente do centro de distribuição, ou você pode então pegar essa mercadoria e botar no caminhão a partir daquele espaço onde essa mercadoria foi preparada. Como é que você vai tomar essa decisão? O que eu devo fazer? Bom, pode-se olhar pela questão do fluxo logístico. Essa análise do custo total que se deve fazer. A logística sempre olha pelo custo total, não importa o custo das unidades. Então, se a soma no meu custo de armazenagem, de carregamento, mais transporte, for menor ao fazer o carregamento através da preparação da carga, eu opto pela preparação da carga. Caso contrário, eu opto pelo carregamento direto. São situações diferentes, demandam um número de pessoas diferentes. Um ponto interessante que eu vi acontecer numa empresa varejista de supermercados, ela optou por carregar os veículos diretamente do armazém, mas com os pallets. Ela não faz preparação dos pallets, não divide as mercadorias. Ela monta os pallets e coloca no veículo. Perde-se cerca de 30%, alguns percentuais na capacidade do veículo, cerca de 30%. Mas ganha-se em agilidade no carregamento. Então são pontos que precisam ser analisados. Quanto eu vou gastar tendo uma ou outra opção? Então, essa é uma decisão que tem que ser tomada na armazenagem. Uma vez feito o carregamento, ou em paralelo a isso, faça a emissão da documentação de viagem. O que é essa emissão da documentação de viagem? É a emissão de notas fiscais, romanês de entrega, enfim, documentos que vão atender duas situações, legais e de controle. Por um lado, você tem que atender a lei, emitindo nota fiscal de todos os produtos, e de outro, você precisa manter o controle. Há casos em que isso tudo pode ser feito através do controle fiscal. Há empresas que preferem fazer o controle separado. Então, é preciso atender essas duas situações para que você também consiga manter o controle interno de tudo que está saindo, tudo que está entrando na empresa. Essa documentação, eu emito ela antes, depois, quando que eu emito ela? Nessa sequência que você está recebendo, ela está como se ela acontecesse após. Mas, você pode fazer isso de forma paralela. Ela pode ser emitida de forma paralela quando a tua empresa, quando o teu armazém tiver um controle de estoque rígido. Quando você tem garantias de que dificilmente faltará algum produto no estoque. Dificilmente terá alguma informação no sistema e não terá no físico. Então, nesses casos em que é quase certo que o produto que está sendo pedido no pedido do cliente vai estar disponível no armazém, então você pode fazer a emissão da documentação de forma paralela. Ou seja, ao mesmo tempo que você está carregando o veículo, você pode estar emitindo documentação. Entretanto, se o seu armazém tem constantes falhas na quantidade de produtos que são pedidos ou que são dados como certos internamente, mas que na prática não estão lá, por algum erro de controle, então é interessante que você faça isso após. Para quê? Para que você tenha, uma vez emitida a nota fiscal, ela esteja emitida da forma correta, com todos os itens presentes. Isso, numa estrada, sendo num bloqueio da fiscalização, poderia gerar alguns aborrecimentos. Né? Se a nota fiscal não estiver de acordo com o que está sendo carregado, isso aí
gera multas e gera punições. Então tem que se ter uma atenção toda especial nesse sentido. Uma vez feita essa emissão, feito o carregamento, você chega ao momento de liberação do veículo. Essa liberação, ela envolve desde a entrega das notas fiscais, da colocação dos lacres. O que são esses lacres? Lacres são fitas ou materiais de plástico ou de metal com uma numeração. Essa numeração serve de controle. Ou seja, você colocou o lacre aqui, você informa o número ao destinatário, lá ele sabe que aquele lacre daquela empresa tem que estar com aquele número quando o veículo chegar. Isso evita que durante a estrada aconteça algum problema, né, de abertura de caminhão, retirada de alguma mercadoria por qualquer motivo que seja. Então, é nesse momento também que se dá as últimas recomendações ao motorista. Que recomendações são essas? Desde o cuidado, desde onde fazer a entrega, como deve ser o atendimento ao cliente, caso seja para algum cliente. Há empresas que, inclusive, colocam uma psicóloga junto com o motorista para analisar se a pessoa dormiu, se a pessoa não tomou alguma droga para aguentar mais tempo na estrada, enfim. São vários fatores que têm que ser analisados nesse momento. Ou seja, você bota algumas centenas de milhares de reais na mão do motorista que precisa também estar seguro daquilo que está fazendo. É preciso ter uma certa garantia de que aquele motorista vai chegar ao destino com segurança e, consequentemente, levando a sua mercadoria com segurança também. Liberado o veículo viajou, tudo feito? Não. É preciso ter um acompanhamento da confirmação dessas entregas. Isso pode estar na responsabilidade do comercial, do marketing, mas também pode ser responsabilidade do armazém. Então, se isso for responsável do armazém, é preciso ligar, é preciso conversar com o motorista, é preciso conversar com os clientes para ver se a mercadoria chegou na quantidade, no momento. Enfim, é preciso fazer com que essa mercadoria chegue lá no prazo combinado. Caso contrário, a empresa pode criar alguma insatisfação, o que não é interessante. Um ponto que eu não comentei até o momento, que não está no esquema de vocês, é a guarda com segurança dos produtos. Ou seja, é preciso guardar com segurança os produtos que você tem no seu armazém. Esse é um ponto essencial dentro da armazenagem. É preciso fazer com que esse produto, ao ser necessário, esteja nas condições adequadas. Isso envolve desde cuidar validar os produtos, cuidar na movimentação, se ele foi movimentado da forma correta e que não gerará danos ao que foi armazenado, da embalagem, enfim, são vários fatores que também precisam ser analisados nesse ponto aí. Mas a questão é que o produto fique em segurança e que ele esteja disponível no momento em que for requisitado. Bem, para finalizarmos, podemos ver nessa aula as diversas atividades que compõem o fluxo desde o agendamento dos veículos para entrega até o acompanhamento da entrega desses produtos aos clientes. Cada atividade dessa tem um fim, que é facilitar o fluxo e facilitar o controle. Caso você tenha dificuldades em alguma delas, então fica mais fácil de você dar atenção para isso. Por outro lado, não necessariamente o seu armazém terá todas essas atividades. Você poderá ter algumas mais ocultas, conforme características. Se você for num armazém de matéria-prima, algumas dessas atividades de entrega, por exemplo, acompanhamento, não são necessárias. Por outro lado, num armazém que vai atender ao varejo, é necessário, por quê? Porque lá no final vai ter um consumidor exigente esperando essa mercadoria para que isso esteja na sua casa, esteja pronto para ser utilizado. Como dica de estudo, gostaria de lhe indicar o livro Gestão Estratégica da Armazenagem, de Paulo Roberto Ambrosio Rodrigues. Nesse livro você vai encontrar aspectos relacionados ao quão importante é a armazenagem para a estratégia da empresa e quais são as estratégias de armazenagem que você pode utilizar na sua situação. Aproveite então para lhe desejar ótimos estudos.